Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço a Deus a oportunidade de fazer mais um vídeo. Agradeço a vocês que têm assistido os nossos vídeos postados no canal do YouTube. Agradeço muito. Hoje nós vamos falar sobre a formação das religiões. A crença em um ser superior, em que se acredita, apesar de não se conseguir ainda explicar, sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre estudando a história, observamos que todos os povos sempre cultuaram um ser superior, sem saber explicar quem era. Era o sol, era a lua, era o vento, eram as chuvas. Enfim, tudo era cultuado pelos espíritos encarnados no planeta Terra. A religião, nesse sentido, é extremamente importante para dar às pessoas uma identidade. Assim ocorreu com os povos da antiguidade, romanos, egípcios, gregos. E assim ocorre com os judeus e o judaísmo, os indianos e o hinduísmo, os cristãos e os muçulmanos. A religião, embora fundamental para as pessoas, nem sempre foi usada de forma ética para indicar o caminho correto e levar ao bem comum. Em tempos remotos, a religião era usada para amedrontar as pessoas, quase sempre desprovidas de conhecimento, com medo. O intuito era mantê-las no cabresto, como pode-se dizer, para que aqueles que comandavam as religiões, ou a religião, manter o poder, manter a ordem, manter a disciplina. Dessa forma, a religião ditava os passos a serem seguidos pela sociedade, sem que essa pudesse decidir se queria essa tutela. Com o advento do cristianismo, pela primeira vez na história da humanidade, alguém trouxe uma mensagem desprovida das ameaças ditadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo interesse pessoal. Jesus ensinava o respeito a Deus e ao próximo, sem distinção de raça ou condição financeira, como a única forma de crescimento moral. Então, a única forma de crescimento moral era e é o respeito a Deus e o respeito ao próximo. Não é o respeito à religião, que deve ser respeitada, evidentemente. Jesus trouxe a humildade e o respeito. E, acima de tudo, o que já conhecemos até então, o ensinamento que deve nortear a vida de todos nós, foi trazido por Jesus, que é o maior de todos os sentimentos, o amor. A nova fé ensinava que o valor das pessoas não dependia mais do seu nascimento, do seu talento ou da sua posição social. Entretanto, os cristãos passaram a ser presos, queimados, usados para diversão nas arenas de anfiteatros, onde eram mortos pelos leões. A firmeza, porém, com que os seguidores do Cristo enfrentavam o sofrimento, dava mais forças aos que permaneciam fiéis, além de atrair novos adeptos. Mas como? Que força moral que tem essas pessoas para enfrentar a morte sem medo, sem receio? Foi o que Jesus nos ensinou. E com isso, a propagação do cristianismo se acentuou muito. E no século III, ano 201 ao ano 300, teve início o enfraquecimento do Império ou do Estado romano. E foi nesse contexto que o imperador romano Constantino assinou no ano de 313 o Edito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. Desse modo, atentando para o tempo, quase 300 anos depois da morte de Jesus,
a humanidade pôde cultuar, seguir os seus ensinamentos livremente, quase 400 anos depois que Jesus esteve aqui, é que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Porém, foi no ano de 391 que o imperador Teodósio reconheceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir de então, é criada a Igreja Católica Apostólica Romana, que reuniu os conceitos da Igreja Romana, onde a Igreja Romana cultuava imagens, respeitava a hierarquia, realizavam pomposas cerimônias religiosas e tinham vestimentas especiais para ocasiões diversas. Isso tudo foi juntado aos ensinamentos de Jesus. Ensinamentos estes totalmente desprovidos de qualquer pompa, hierarquia ou culto exterior. Os apóstolos não eram líderes ou chefes de nenhuma igreja. Eles eram respeitados por aquilo que eles sabiam, por aquilo que eles conheciam e por aquilo que eles faziam. Eram pessoas boas. Era isso que eles tinham, o respeito das pessoas. Oficialmente, este é o registro histórico acerca do surgimento da Igreja Católica, 3 séculos depois do início do cristianismo. Mas por que então Pedro, o apóstolo de Jesus, é citado nos ensinamentos católicos como fundador e primeiro papa da Igreja? Provavelmente para dar uma conotação divina ao surgimento da Igreja Católica. E será que a Igreja Católica necessita disso? Uma vez que milhões de pessoas no mundo professam essa religião, que tem uma história de quase 18 séculos. Certamente que não. Mas vemos diariamente a propagação de inverdades religiosas, sempre com o intuito de manipular as pessoas. Por exemplo, dizerem que o espiritismo é coisa do demônio. E aprendemos com o espiritismo que não existe o demônio. Existem espíritos desequilibrados. Não, mas isso foi dito lá por Moisés. Mostra-se a Bíblia. E aí aparece na Bíblia que Moisés proibiu o espiritismo. Ora, o espiritismo, a palavra espiritismo, foi criada por Allan Kardec em 1857. Moisés veio quase 3.000 anos antes. Como é que essa palavra pode aparecer lá? Mentira, não é verdade. Certamente que não tem necessidade disso. E Jesus, de acordo com os dados históricos apresentados e o uso do bom senso, não veio fundar essa ou aquela religião. Mas não existe contra-argumentação. Ou se aceita ou se não aceita e ponto final. Não é possível permitir o uso do raciocínio. Felizmente, o desenvolvimento da humanidade, muito mais intelectual do que moral ainda, tem permitido aos interessados conhecer os fatos reais, se tiverem interesse nisso, claro. Os fatos são desprovidos de fantasia, de misticismo, de explicações miraculosas ou fantasmagóricas, sob o fato de que as religiões têm importância. Sim, elas têm importância, evidentemente. Mas a importância das religiões, ela é relativa, uma vez que a formação ética e moral do homem independe da sua tendência religiosa. Depende exclusivamente das suas ações no bem, sempre. Então nós espíritas somos cristãos. Acreditamos em Deus como nosso Pai Criador de todas as coisas. Sabemos que existe vida após a morte, que existe a reencarnação. E sabemos que todos vão passar por isso. Mas aqueles que não querem acreditar nisso, não tem nenhum problema. Não haverá nenhuma discussão com relação a isso. Porque nós sabemos que isso vai acontecer com todos. Então, demos tempo às pessoas para amadurecerem
para entenderem que muito mais importante do que essa ou aquela religião é a sua ação, o seu procedimento no bem, sempre. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.